Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 27. Segundo andar. Rondó para uma lâmina frágil. Ataques de mobs contra jogadores podem ser divididos em duas categorias. Uma delas é o hit direto, o qual causa dano na barra de HP, e a outra forma seria por meio de ataques indiretos, que não machucam imediatamente, mas podem representar uma ameaça relevante. Em outras palavras, debuffs. Kayabaki Rico, o designer desse jogo da morte, pelo menos teve o mínimo de simpatia com os novos jogadores, por ele não ter agraciado os kobolds do primeiro andar com ataques de debuff. O efeito de delay que levou Diavel à sua morte era um debuff, de certa forma, mas era um efeito de alta probabilidade após sofrer muitos golpes consecutivos, e também não é como se o Kobold Lord pudesse usar aquela skill especial como bem quisesse. Isso quer dizer que os Tauruses que viviam no segundo andar eram a primeira experiência de jogadores com debuffs regulares e perigosos. Lá vem ele! Clamei, notando o martelo de duas mãos sendo içado ao alto. O resto do meu grupo gritou em confirmação e se esquivou para trás. O martelo congelou no ar por um instante, com seu exterior brilhando em faíscas amarelas. Voou! Com um rugido tão feroz, aquilo podia se encaixar em um ataque de longa distância por si próprio. A besta levou o martelo de encontro ao chão. A massa de metal, vibrando como um raio, bateu contra o piso escuro do andar. Era a skill de debuff especial do Taurus, impacto atordoante. Ninguém estava perto da área do golpe, é claro, mas houve faíscas que se estenderam no centro do impacto. Uma delas veio em minha direção pelo chão, desaparecendo pouco antes de tocar a ponta da minha bota. Instantaneamente, eu senti uma desagradável sensação nos meus dedos do pé. Felizmente, eu estava fora de alcance de debuff, então não tinha um ícone de stun sob minha barra de HP. Todos os outros membros estavam ainda mais distantes, então ninguém foi afetado. Todos ataquem agora! Esbravejei, e nós seis nos espalhamos em um formato de meio círculo ao redor do Taurus, e nos aproximamos. Cada participante desencadeou sua Sword Skill mais poderosa de seus respectivos repertórios de armas. O machado de duas mãos de ágil, as armas similares de seus companheiros, o florete do vento de Asuna, e minha Unreal Blade, explodiram um monstro em uma série de fogos de artifícios das mais variadas cores. O meio touro finalmente havia esvaziado sua primeira barra de HP e já estava utilizando a segunda. Eu acho que podemos fazer isso. Asuna gritou de sua posição, à minha esquerda. Sim, mas não fique muito confiante. Uma vez que alcançarmos a terceira barra, ele começará a abusar de ataques de paralisia em série. Além disso, eu aumentei minha voz, para ter certeza que o grupo de ágil me ouvisse. Baseado na batalha do primeiro andar, devemos assumir que haverá um novo ataque quando atingirmos a última barra. Se isso vier a acontecer, iremos todos recuar. Entendido? O Taurus se recuperou do efeito de delay no mesmo momento que o tempo de espera das nossas kills acabaram. Os tanques do grupo de ágil perceberam que o próximo ataque seria um golpe lateral e tomaram posturas defensivas em direção à trajetória. Eu e Asuna nos afastamos, esperando pelo momento certo de contra-atacar. Apenas 5 minutos se passaram desde o início da luta contra o boss. Entretanto, até agora, nosso time estava com uma boa performance. Nenhum de nós sofreu dos efeitos de stun ainda, também ninguém levou danos pesados. Os 4 tanques perdiam HP com cada ataque que bloqueavam, é claro, mas a frequência era tão baixa que estávamos aguentando continuar com apenas uma rotação de pot por jogador. No entanto, o fato de estarmos batalhando bem não significava muito. A besta de cabeça de touro de pele azulada que seguia lutando contra o grupo H era Nato Coronel Taurus. Um mob extra jogado na batalha do boss do segundo andar, sendo uma das piores das distrações. Desviem! Desviem! Um grito desesperado veio do outro lado da câmara do boss. Quando tive a oportunidade, vistoriei sobre as dúzias de jogadores para me deparar com uma sombra assustadoramente grande.
Uma pele vermelho carmesim envolvia músculos agitados. Sua cintura estava coberta com um luxuoso casaco dourado, mas como de costume na tradição dos Tauros, sua parte superior estava descoberta. Além disso, seu martelo dourado de batalha em mãos brilhava de uma forma deslumbrante. Deixando isso de lado, o coronel Nato poderia ter facilmente o dobro de corpo em comparação com o barão, mas havia outra diferença primordial: o tamanho. O general Baran, o boss do segundo andar, era pelo menos 2 vezes o tamanho de Nato. Devido às limitações físicas de altura dos tetos dos labirintos de Aincrad, Baran não tinha uma diferença de altura tão grande se comparado ao gigantesco Bubosbol que rondava a paisagem, mas não havia como desviar do medo primal pelo homem-besta de 5 metros. Até o Kobold Lord do primeiro andar parecia grande, e ele só tinha pouco mais de 2 metros. Naturalmente, o martelo dourado do general Baran também seria enorme, onde a poderosa cabeça da arma teria o tamanho de um barril. Quando ele o levantava, a superfície soltava faíscas douradas. Os tanques e DPS recuaram de uma vez, de acordo com as ordens de Lind. O rugido de Baran continha, facilmente, o dobro de ferocidade de Nato, e ele então esmurrou o chão. Mesmo da nossa posição, pudemos sentir a onda de choque, a qual foi seguida por uma explosão de faíscas. Novamente, o alcance efetivo se mostrara 2 vezes superior ao de seu subordinado. Era a skill única de Baran, detonação atordoante. O movimento era bem fácil de identificar, mas devido a seu amplo raio de ataque, 2 membros falharam em desviar e tiveram seus pés engolidos pelas faíscas douradas. O relâmpago cercou seus membros e os colocaram sob efeito desmobilizado, um efeito de stun, um dos debuffs mais comuns de vários dentre no jogo, embora não deva ser ignorado. O efeito de stun era causado pelos ataques de raios dos Tauros, que duravam 3 segundos. E, diferente de outros debuffs, esse sairia automaticamente depois desse tempo. Por mais que 3 segundos parecessem muito contra mobs normais, contra bosses de andar, era um efeito que parecia durar por uma eternidade. Mesmo nessa distância, eu estava ciente do medo e pavor que os guerreiros stunados estavam sentindo agora. 1 segundo, 2 segundos, e pouco antes do terceiro, um dos membros stunados derrubou sua pequena lança no chão. Era um atrapalhar, um efeito secundário que algumas vezes ocorria no meio de um stun. No instante seguinte, o guerreiro ficou livre dos efeitos, e o mesmo membro de camisa azul do grupo de Lynch se inclinou para pegar sua arma de volta. Não, volte, está vindo o próximo hit. Eu queria gritar, mas me segurei. Ele não me ouviria dessa distância, e os meus companheiros do grupo H iriam confundir as ordens e pensar que tivesse sido para eles. Após uma breve, porém poderosa inclinação nas costelas do coronel Nato, eu movi meus olhos para ver o general Baran erguer novamente seu martelo. Tuan! O segundo detonação atordoante. O martelo acertou o mesmo lugar da última vez, e mais raios amarelos dispararam, os quais, novamente, consumiram um lanceiro tentando pegar sua arma. Diferente da última vez, quando os outros jogadores se mantinham em pé, esse agora havia caído. Os efeitos visuais que circundaram seu avatar não eram amarelos, e sim um verde pálido. Isso não era um efeito de stun, mas na verdade, um mais poderoso e perigoso, um de paralisia. Era o verdadeiro terror dos efeitos de debuff dos Tauros. O segundo hit consecutivo iria transformar o stun em um efeito de paralisia. Diferente do stun, paralisia não desaparecia após poucos segundos. Era infinitamente maior, mas mesmo o de menor duração duraria, pelo menos, 10 minutos, ou seja, 600 segundos inteiros. Obviamente, ninguém sobreviveria a uma batalha enquanto afetado por tal debuff, então itens de cura se mostravam necessários. Os principais métodos de recuperação eram as poções de cura ou os cristais de purificação. A última opção era quase impossível de encontrar antes do fim do jogo, então poções eram a única saída. De qualquer forma, o efeito de paralisia permitia apenas a mão dominante do jogador se mover, e lentamente, para que ele seja capaz de pegar a poção de seu bolso. E é claro, rastejar para longe do alcance do boss estava completamente fora de questão.
Eu disse a eles para não pegarem suas armas, mas sim que esperassem a certeza de que o boss não fosse atacar duas vezes. Mas não havia sentido me lamentar. Fora que recuperar a arma perdida é um instinto humano. Eu não podia contar o número de vezes que fiz o mesmo e sofri o hate adicional durante o beta. Eu só aprendi a lidar com esse desafio em particular com uma cabeça fria, depois de ganhar amor de troca rápida, para finalmente eu conseguir solicitar uma arma substituta do meu inventário. Baran mirou impiedosamente no lanceiro paralisado e preparou um pisão junto a um chute massivo. Felizmente, seus colegas de grupo rapidamente interviram e o puxaram para longe. Dei um suspiro de alívio, mas quando notei para onde estavam o levando, meus olhos se arregalaram. Enfileirados contra a parede estavam 7 ou 8 jogadores, segurando poções verdes em suas mãos rígidas e esperando que o efeito acabasse. Durante todo o tempo em que estivemos cuidando do Coronel Nato, um grande número de jogadores do grupo principal estava sofrendo do debuff do segundo hit. As coisas não vão bem na luta principal, Ágil resmungou enquanto voltava de sua rotação de pot. Eu velozmente respondi, sim, mas quanto mais eles lutarem, mais vão se acostumar ao ritmo. Ainda não vi diferenças do beta no boss, então acho que vamos ficar bem, era o que ia dizer, mas Asuna me interrompeu como uma informação preocupante. Mas Kirito-kun, se mais deles ficarem paralisados, isso fará um possível recuo muito mais difícil. Eu tensionei e apertei o cabo da minha Unreal Blade. A arma não cairia a menos que eu, intencionalmente, a derrubasse, ou um fator externo me fizesse algo, mas meu subconsciente estava sobrecarregado depois de testemunhar a cena com o lanceiro. As câmaras de boss em Aincrad, até onde vi, não prendiam os jogadores após sua entrada. Se a situação complicasse, sempre seria possível uma retirada forçada. Entretanto, isso não significava que seria fácil, é claro. Havia uma distância considerável entre a zona de batalha e a saída, então, mesmo que todos fugissem ao mesmo tempo, o boss poderia nos perseguir e restringir nossos movimentos para, então, nos matar. De certa forma, para escapar da sala do boss é necessária uma coordenação mais complexa do que combater o inimigo. Poderíamos fazer algo de tal nível com um alto número de lutadores paralisados. Também deve-se levar em conta que levantar um jogador e carregá-lo nos braços requer um status de força bastante significativo. Eu mesmo não conseguiria levantá-los. Coloquei Asuna nos meus braços magros quando ela havia desmaiado no labirinto do primeiro andar, então tive de arrastá-la em um saco de dormir emergencial. Essa tática continuava fresca em minha memória. Pelo que pude ver, cerca de 4/5 das forças de Lin Kibao eram combatentes equilibrados ou velozes, possuindo apenas alguns tanques de status de força pura. Como Asuna apontou antes, se muitos outros jogadores forem paralisados, um possível recuo ficaria mais complicado. Precisamos nos reorientar e priorizar o tratamento do efeito de paralisia, eu disse, desviando da trajetória de um combo de hits do martelo de Nato. Asuna agilmente acompanhou meus passos. Eu concordo. Mas se começarmos a ordenar o grupo principal, isso desestabilizará a cadeia de comando. Então precisamos levar nossas ideias aos ouvidos de Lind. Seus olhos castanhos analisaram o HP do time H e depois do Coronel Nato. Podemos nos segurar por aqui com apenas nós 5. Vá lá e fale com o Lind, Kirito-kun. Tem certeza? Sim, sem problemas. Esbravejou Ágil, que deve ter nos escutado. Nós 5 podemos cuidar dele por enquanto. Você tem facilmente 2 ou 3 minutos para falar com ele. Virei-me para observar o guerreiro de pele morena e seus amigos, os quais pareciam decididos. Com isso, também me decidi. A chave para defender o Baran era tirar sua paralisia da equação. A batalha perpetuava até agora graças aos nossos números e níveis altos, mas se fosse a mesma equipe do beta, já teríamos sido eliminados. Tudo bem, aguentem um pouco. Logo estarei de volta. Antes de sair, eu soltei um vertical arc nas costas de Nato, enquanto ele estava paralisado depois de errar um grande ataque, e logo me distanciei. Eu atravessei pela câmara caracterizada como se fosse um coliseu, de mais de 100 metros de largura, seguindo em direção à batalha principal.
Meu corpo magro e pálido da vida real teria sorte em voltar para casa, considerando uma distância de 100 metros em apenas 14 segundos, mas o ágil Kirito atual facilmente o concluiu em 10. Meus pés pararam quando eu me alinhei a um homem de capa azul em suas costas. Por um momento, me veio à cabeça que essa era a primeira vez que eu ficava cara a cara com Lynch, o líder dessa rede e detentor da confiança de Diável. 10 dias atrás, logo depois de derrotarmos o primeiro boss, ele gritou: "Por que você deixou Diável-san morrer? Você conhecia as skills que o boss estava usando. Se tivesse nos dado essa informação desde o início, Diável não teria morrido." Eu não me desculpei. Encarei-o com um sorriso gélido. Eu sou um bitter. Nunca mais insulte minhas habilidades me chamando de um mero beta-tester. Tendo dito minha fala, eu equipei o casaco da meia-noite e saí da câmara do boss. Depois, não havia mais interagido com Lindy desde aquele dia. Sendo assim, não foi uma surpresa que, quando apareci ao seu lado, sua reação inicial tenha sido desgosto. Seus olhos estreitos logo se arregalaram, seu queixo afiado como uma lâmina tremeu e seus já finos lábios se afinaram ainda mais. Mas suas verdadeiras emoções logo foram restringidas sob sua pele. Incomodava-me que ambos, tanto Kibao quanto Lynch, tentavam mascarar suas verdadeiras impressões de mim, embora não fosse da minha conta se preocupar com isso. Entretanto, agora não era o local para se incomodar com sentimentos alheios. Eu te ordenei para cuidar do sub-boss. Porque você, ele grunhia pouco antes de eu o interromper. Vamos reagrupar. Se mais membros ficarem paralisados, será quase impossível recuar com êxito. O líder deu uma espiada nos 7 ou 8 membros se recuperando, e então depois para a situação da batalha em si. Seguindo seus movimentos, eu chequei a barra de HP do General Baran. Das 5 barras, sua vida já se encontrava quase na metade da terceira, metade do boss quase concluído. Estamos no meio do caminho já andado. Por que precisaríamos recuar agora? Eu tinha de admitir, uma parte de mim pensava como seria um desperdício desistir agora. Dentro dos 10 minutos que começamos, vários jogadores foram paralisados, mas nenhum ficou com o HP no vermelho, e a barra do boss caía mais rápido que o esperado. As chances de termos sucesso não eram baixas. Se continuarmos pressionando, nós conseguiremos, mas como se já vissem minha hesitação, uma voz veio por trás. Que tal recuarmos se mais uma pessoa ficar paralisada? Eu me virei para ver os familiares cabelos castanhos claros de Kibao. Sem dúvida ele também estava cheio de ressentimento de mim por ser um beta-tester, isso com certeza, mas seu olhar era honesto e franco. Todo mundo já se acostumou ao ritmo e alcance do ataque de paralisia. Eles estão focados, e a moral está alta. Além disso, estamos gastando poções de cura, então, se pararmos agora, não teremos suprimentos para outra tentativa até amanhã. Novamente, minha mente disparou por meio segundo antes de chegar a uma conclusão. O mais importante não era o número de tentativas ou as despesas gastas em recursos, e sim as vidas humanas. Tínhamos de ter sucesso sem perder um jogador sequer. Essa foi a primeira e mais importante regra de qualquer batalha de boss em Aincrad. Mas Lynch e Kibao já sabiam disso. E se tanto o líder quanto o vice decidissem que ainda poderíamos ganhar, a única coisa que um simples lutador de um grupo de fora podia fazer para discordar era sabotar a cadeia de comando, o que era uma péssima decisão. Acima disso, meus próprios instintos diziam que, se continuássemos o progresso atual, podíamos derrotar o Baran sem maiores problemas. Tudo bem, só mais um jogador. Apenas tomem cuidado ao chegar na última barra do HP, eu disse. Kibao rosnou concordando e voltou ao seu posto habitual. Lynch assentiu em silêncio e retornou ao comando. Grupo I, prepare para recuar. Grupo G, preparar avanço. Switch no próximo vacilo do boss. Ele ordenou enquanto eu cruzava o coliseu para se reunir ao grupo H. Asuna não perdeu tempo e perguntou, o que aconteceu? Iremos desistir se mais uma pessoa ficar paralisada. Mas no ritmo atual, nós provavelmente podemos conseguir. Entendo. Seu olhar revelou um pouco de chateação enquanto observava a batalha principal, mas concordou com a decisão mesmo que de má vontade. Muito bem.
Nesse caso, vamos acabar logo com esse cara azul, para assim podermos ajudar os outros. Sim. Tendo rapidamente chegado em um consenso, viramos para ver o Coronel Nato lançar um ataque massivo, o qual foi habilmente bloqueado pelo grupo de ágil. Restava apenas um pouco mais de uma barra de HP. Com uma precisão perfeita, acertamos a besta com nossas Sword Skills por ambos os lados. Esse ataque deu início à última barra de HP de Nato, fazendo o touro de pele azul berrar para o alto. Ele pisou no chão com seus cascos, tão grandes quanto baldes, e então se curvou para expor seus chifres que pareceram como uma mola comprimida. Era um novo padrão de luta vindo, mas não um que eu já não conhecesse. Ele vai dar uma investida. Cuidado com a cauda, esqueçam a cabeça. Ele vai atacar nessa diagonal. Nato virou à esquerda e avançou contra Ágil. Infelizmente para ele, o usuário de machado, posicionado e preparado, facilmente desviou e soltou seu combo de 2 mãos, redemoinho. Ele deu um passo para trás, para que assim, eu e Asuna pudéssemos usar o switch e continuar o ataque. O dano foi tão significante que anéis amarelos giratórios apareceram sobre a cabeça do coronel, e o próprio começou a balançar. Nós mesmos havíamos infligido um status de stun nele. Agora é nossa chance. Todos, usem suas 2 Sword Skills mais fortes. Raia. Nós 6 cercamos o touro e o apunhalamos com vários flashes de luz em várias cores, variando do vermelho, verde, até o azul. Sua barra de HP caiu a uma velocidade incrível e logo chegou a ficar amarelada, o que significava que restava menos da metade. Nosso ataque foi um sucesso, nos distanciamos mais uma vez e a pele do touro foi ficando roxa à medida que seus berros ficavam mais barulhentos. Esse estado berserker um pouco antes de morrer era o mesmo do beta. Sua velocidade de ataque era bem acima da anterior, mas mantendo a calma, isso não era um grande problema para nós. Do outro lado do salão, os jogadores soltavam rugidos. Eu quase perdi meu equilíbrio antes de perceber que, na verdade, era um grito de guerra, movido por seus espíritos elevados. A barra de HP final do General Baran já estava no amarelo também. Enquanto isso, o número de jogadores paralisados da parede não havia aumentado, e sim, havia diminuído para 5 pessoas, apenas. Que bom que não houve surpresas se comparado ao beta, Asuna me disse enquanto esperávamos o CD das kills acabarem atrás do escudo protetor de ágil. Analisei a batalha em questão e concordei. Sim. Mas se tivéssemos prestado mais atenção contra o Kobold Lord, teríamos notado que a arma em suas costas era uma katana, e não uma talvar. E o General Baran não mudou nem um pouco em relação ao beta. Então, subitamente, notei que um sentimento estranho havia passado pelo rosto de Asuna. Algo de errado. Nada. Apenas estou pensando demais. Estava notando como é estranho o primeiro boss ser um Lord, mas o segundo ser um simples. Gargong. Uma súbita batida interrompeu nossa conversa. Todos viramos em uníssono em direção à fonte do barulho, o centro do salão do Coliseu. Mas não havia nada lá. Nada além de uma série de anéis concêntricos no chão feito de pedra enegrecida. Não. Estavam se movendo. Os 3 círculos estavam de pedra e estavam deslizando, girando no sentido anti-horário e aumentando a velocidade lentamente. As rochas flutuavam na frente dos meus olhos, levitando para um estágio de 3 níveis no centro do salão. Subitamente, a vista da parede oposta à plataforma do centro começou a bambear. Eu grunhi. Esse era o efeito que sinalizava a geração de um objeto muito grande no mapa. Como eu temia, o ar começou a oscilar rapidamente e uma sombra espessa e ameaçadora começou a ser formada no centro. A sombra logo se moldou em uma forma humanoide e ganhou pernas robustas como tronco de árvores, batendo com força no chão. Uma cota de malha negra cobria a cintura da figura, por mais que, como sempre, sua parte superior ficasse nua. Esse tinha uma longa barba, a qual ia até sua barriga. A cabeça era de um touro, mas possuía 6 chifres no lugar de 2, e no topo de sua cabeça havia um acessório redondo platina prateado, uma coroa.
A figura gigantesca, tão negra que parecia muito bem ter sido pintada com tinta, um pouco mais atrás, sendo o terceiro e maior Taurus em comparação com todo o resto, finalmente se materializou com um rugido. Flashes de luz rondavam pelo Minotauro, preenchendo por completo a câmara com um brilho ofuscante. Finalmente, as 6 barras de HP apareceram tão alto no meu visor que aparentavam estar presas no teto. Eu olhei sem esperança para as letras que surgiram. Asterios, o Rei Taurus. Mantenha sua mente em movimento. Pense. Eu dizia a mim mesmo tão vigorosamente que, se eu não estivesse mordendo os lábios, teria dito as palavras em voz alta. O que aconteceu era óbvio. General Baran, cujo todos os jogadores, contando comigo, assumiram ser o boss do segundo andar, na verdade, era nada mais que um servo, assim como o Coronel Nato era. A última barra de HP do Baran já estava se tornando amarela, muito provavelmente o malefício de gerar o verdadeiro boss Rei Asterios. Entretanto, especulações sobre seu surgimento são inúteis. O importante era o que fazer agora. Não havia muito o que pensar. Tínhamos de fugir do salão. Nós sequer sabíamos como esse monstro iria atacar, então os riscos de lutar contra esse Rei Touro eram bem maiores se comparado ao general. O problema era que Asterios havia spawnado no centro da câmara, enquanto que o grupo principal da rede lutava no fundo do salão. Os guerreiros teriam de atravessar por dentro do alcance dos ataques do rei para chegar à saída. O grupo H, responsável por cuidar do Coronel Nato, era o mais próximo da saída, e nós, provavelmente poderíamos sair em segurança agora, se nos separássemos, mas se o fizéssemos isso, o grupo Auge seriam dilacerados pelo rei e nossas chances de terminar o jogo morreriam junto a eles. Como evacuar todos os 47 homens? O primeiro passo seria eliminando os inimigos atuais o mais rápido possível. A situação parecia voltar ao normal uma vez que encontrei a luz no fim do túnel, e então rapidamente eu ergui minha espada e gritei. Todos do grupo. Ataquem! Eu desviei meu olhar de Asterios e fixei minha visão no Coronel Nato em forma berserk. Eu saltei o mais forte que pude, seguindo o caminho de seu martelo à medida que o mesmo era içado atrás do coronel. Como um espadachim focado em velocidade sem armadura pesada, eu podia pular mais de 1,5 metros de uma posição ereta. Nato possuía, aproximadamente, pouco mais de 2 metros de altura, porém com o alcance extra de minha espada, eu podia facilmente alcançar sua cabeça. Minha skill inclinado acertou os brilhantes chifres negros diretamente. O movimento de ataque de Nato parou momentaneamente, além dele mesmo ter recuado um pouco enquanto rugia. Os Taurus do labirinto do segundo andar, com exceção de apenas alguns, diga-se de passagem, os Taurus Ironguard, os quais usavam um elmo pesado de metal, tinham um ponto fraco localizado nos chifres. Eu não havia tentado acertar suas testas em nenhum momento até agora, pois os ataques envolvendo pulo eram inerentemente arriscados, e um golpe limpo de uma Sword Skill não era garantia de que o oponente sofresse um delay nos movimentos. Todavia, situações desesperadas levam a medidas desesperadas. No exato momento em que pousei, Azuna e o grupo de ágil me seguiram com seus próprios ataques, deixando a barra de HP de Nato na zona vermelha. Seu delay se esvaiu e o Minotauro rugiu, dando início à sua sequência de movimentos paralisantes. Em qualquer outro caso, seria um momento para recuar, mas eu segui em frente. Raia! Com meu próprio rugido, soltei minha melhor horizontal. Mesmo que eu atingisse o ponto fraco da besta, eu não poderia escalonar a criatura com ataques consecutivos, mas eu não estava mirando na testa, e sim no martelo dele. A abertura de tempo era extremamente pequena, mas se eu acertasse a Sword Skill dele com uma das minhas antes que ele lançasse, muito provavelmente seu ataque seria cancelado. Houve um som agudo que parecia atingir as partes mais profundas do meu cérebro, o que fez minha espada ser jogada para trás. Entretanto, o martelo também regrediu, só que para cima. Sem perder a chance, meus 5 companheiros começaram uma nova chuva de ataques. Mais alguns pixels de HP sobravam. Sobre circunstâncias normais, usar Sword Skills combinadas seria impossível.
Mas eu sabia, por conta do nosso farm de vespas de outro dia, que, se usássemos armas de diferentes categorias, essa barreira poderia ser ultrapassada. Dei um giro no meio do ar e chutei com minha perna esquerda. O resultado foi a skill Crescent Moon, um chute vertical provindo da minha cambalhota que acertava em cheio a testa do Coronel Nato. O Taurus recuou e soltou um forte rugido antes de congelar, e então explodir numa imensa nuvem de polígonos. Ele devia ser considerado como um sub-boss de renome, e não como apenas um simples mob, porque eu imediatamente vi meu bônus recebido por conta do meu last attack. Mas eu não tinha tempo para isso, de qualquer jeito. Eu me virei ao cair no chão. A primeira coisa que notei ao olhar o outro lado do salão era uma imponente Ebony nas costas. Rei Asterios estava em movimento. Felizmente, ele não tinha os 5 jogadores paralisados como alvos, mas sim os outros 36 guerreiros restantes do grupo, os quais continuavam ocupados com o General Baran. Meu pior medo era que a força principal caísse em desespero e tentassem recuar com 2 bosses o cercando por cada lado. Ao que tudo indicava, pelo menos, isso não iria acontecer. No entanto, logo seus longos passos o deixariam na distância certa para atacar. Tínhamos de derrotar o general antes disso. Vamos lá, Kirito-kun, disse Asuna, com uma voz tensa. Mas eu não tinha certeza se devia concordar. Não era como se temesse pela minha vida, mas por alguma razão que eu não conseguia explicar, eu possuía um sentimento que, uma vez que pusesse os pés na batalha à frente, eu não poderia assegurar a sobrevivência dela. Eu sabia melhor que ninguém o quão boas eram as habilidades de Asuna. Eu sequer tinha certeza se conseguiria vencê-la em um duelo de 1 contra 1. Mas não havia como negar meu desejo de forçá-la a escapar daqui agora. Depois de ter abandonado meu único e primeiro amigo no início deste jogo, e quase ter sido morto por um colega do beta poucas horas depois, eu jurei viver como um jogador solo, confiando em ninguém além de mim mesmo. A semana que passamos juntos como parceiros foi meramente para descobrir e impedir a fraude de Neza. Nada mais, nada menos. Então por qual motivo eu estava regrado por essa emoção, essa sentimentalidade toda? Porque eu estava tão desesperado em impedir que Asuna morresse. Asuna, você precisa correr. Eu queria dizer, mas eu vi a poderosa luz em seus olhos castanhos. Eles me diziam que ela sabia muito bem o que eu estava pensando. Seus olhos estavam cheios de uma emoção, mas não era raiva ou tristeza, e sim algo mais puro. Novamente, ela disse: vamos lá. A voz foi poderosa o suficiente para extirpar qualquer medo restante em mim. Tudo bem, eu disse e olhei para o grupo de ágil. O usuário de machado assentiu para mim, nem um pouco assustado. Vamos nos esgueirar pelo flanco direito e derrotar o barão primeiro. Se o rei atacar antes disso, devemos segurá-lo o máximo e da melhor maneira possível para ganhar tempo. Entendido. Todos gritaram. Incentivado pela coragem deles, saltei à frente. Ao chegar em velocidade máxima, minha hesitação sumiu. A zona de reação do monstro, também conhecida como agro-range, era invisível a olho nu. Mas quanto mais experiência se constrói, mais essa zona se tornava palpável. Eu segui meus instintos e contornei o lado direito do pesado Rei Asterios, em direção ao grupo principal. A barra do barão já estava vermelha. Entretanto, assim como Nato, ele chegou em um modo berserker, e utilizava sua skill detonação atordoante sempre que possível, diminuindo o avanço dos ataques. De acordo com minhas deduções, possuíamos 30 segundos antes que o rei começasse a atacar. Eu me joguei entre Lid e Kibao, ambos de olhos arregalados, e fui diretamente à frente do General Baran, pulando alto no ar, almejando seu chifre laranja. Todavia, o general era quase 2 vezes o tamanho do coronel. Nem mesmo meu melhor pulo acrescentado à minha espada o alcançavam. Raia! No ápice do meu pulo, eu me esforcei bastante para manter a postura e quase não consegui realizar uma sword skill. Minha Unreal Blade brilhava verde e meu corpo seguia em frente como se empurrado por mãos invisíveis. Salto sônico, uma sword skill de investida da categoria espada de uma mão. Esse ataque desesperado acertou em cheio seu ponto fraco, e o corpo do general arqueou para trás.
Esse vacilo do boss era nossa última chance. Asuna e os outros 4 não precisavam das minhas ordens para saber o que fazer. Eles atacaram e então recuaram. O resto do grupo seguiu seus movimentos, e então o General Baran foi circundado por efeitos luminosos de todas as cores. Mas, novamente, isso não foi suficiente. Faltava 1 ou 2 pixels na barra de HP. De novo não. Eu amaldiçoei, apertando o meu punho esquerdo. Não podendo utilizar outras Sword Skills, minha única opção era recorrer a ataques simples. Eu rugi e balancei minha espada com um golpe instantâneo, acertando bem no centro do peito. Foi o dano o suficiente para terminar o trabalho, e esse pequeno soco fez o corpo do boss expandir, para, no fim, explodir. Aterrissei com força, ignorando completamente o bônus de Elia, e inflei o peito para comandar todos a recuarem contra a parede. Não havia tempo de me preocupar se eu estava passando dos limites ou não. Mas o ar ficou preso em minha garganta antes que eu pudesse falar. O rei Taurus, que ainda deveria estar a 10 segundos de distância, estava se inclinando para trás, seu peito enchia como um barril. Isso parecia um ataque de sopro. Longo alcance. E na trajetória do ataque, lá estava ela, com seus olhos fixados em mim, Asuna. Se ela não se movesse imediatamente, não teria escapatória. Eu não podia perder tempo correndo até ela. Entretanto, joguei esse raciocínio lógico pela janela. Asuna, pule para a direita. Eu esbravejei enquanto corria em sua direção. Havia outros jogadores no alcance do ataque, é claro, mas minha visão não se fixava em ninguém além da usuária de rapieira, Asuna. Ela tinha sentido perigo chegando por trás graças à minha voz e expressão. Finalmente ela pulou, assim como ordenei, não se preocupando em se virar. Assim que suas botas descolaram do chão, eu alcancei sua posição e deslizei meu braço esquerdo ao redor de seu corpo fino, dando impulso na mesma direção para aproveitar o movimento. Mesmo com força total, o pulo foi incrivelmente lento. O padrão arabesco no chão fluía, em um ritmo gélido, do lado direito da minha visão ficou completamente branco. A onda de choque seca que me acertou soava perfeitamente como um trovão. O ataque de sopro do Astérios o Rei Taurus não era de veneno ou fogo, mas sim de relâmpago. E quando percebemos isso, ambos, eu e ela, além dos mais de 20 outros jogadores do grupo, já estávamos envoltos em sua chama branca. Não havia algo como magia de atacar, curar ou suporte em Sword Art Online. Mas isso não significava que todos os traços de magia estavam ausentes no mundo do jogo. Existe uma infinidade de variedades de itens mágicos que podem ser encontrados, os quais aumentam o status ou providenciam buffs, além de também existir a benção de um NPC sacerdote na igreja em uma das maiores cidades que concedia à arma do jogador um efeito sagrado temporário. Entretanto, esses efeitos sobrenaturais não existiam apenas para nosso benefício. Na realidade, a maioria era um malefício. Por exemplo, as muitas kills de ataques especiais utilizados por mobs. Sopro de veneno, fogo, gelo e relâmpago. O mais poderoso ataque de sopro em termos de dano era fogo, mas relâmpago não ficava muito atrás. Para começar, era instantâneo, ele percorre toda a distância no exato momento em que era desencadeado. Pior ainda, isso tinha uma alta chance de dar stun às vítimas, com o pior dos casos envolvendo um debuff ainda mais poderoso. Eu e Asuna tomamos o golpe de Astérios em nossas pernas, e ambos perdemos aproximadamente 20% da nossa vida de uma só vez. Uma borda verde começou a piscar ao redor da minha barra de vida, e em seguida um ícone de debuff da mesma cor apareceu. Instantaneamente, eu senti meus sentidos ficarem mais distantes, e eu não pude mover minhas pernas para me manter de pé, mesmo tentando. Nós batemos de costas no chão. De fato, este não era um mero efeito de queda. Depois de todos meus avisos, agora estávamos paralisados. Asuna, eu murmurei. Ela estava deitada no meu peito como uma prancha imóvel. Se cure com poção. Eu tentei desesperadamente mover minha mão rígida. Havia 2 poções vermelhas, referentes a HP, e uma verde, um antídoto para paralisia, todas no meu bolso direito do cinto.
De alguma forma, eu senti que peguei a verde, tirei a rolha e a levei a meus lábios, mesmo enquanto os passos estrondosos se aproximavam. Uma vez terminado o líquido com gosto de hortelã, hesitantemente ergui a cabeça para ver o grande rei estando a menos de 10 metros daqui. Seu ataque havia deixado uma série de outros jogadores paralisados, e mais de uma dúzia deles se encontravam entre a bestia e nós. Os outros 30 que escaparam do sopro estavam fazendo seu próprio caminho, lentamente circundando o boss, mas eles não tinham certeza de como reagir. A razão era óbvia. Tanto o líder quanto o sublíder, Lindick e Baol, estavam paralisados, além de serem os mais próximos da posição do boss. Eles estavam desesperadamente tentando dar ordens, mas sussurros era tudo o que podiam fazer. Ninguém fora do alcance de Astérios podia ouvi-los. Todavia, bem perto de meus ouvidos uma frágil, mas bela voz soava. "Por que você veio?" Eu virei minha cabeça e encontrei dois grandes olhos castanhos bem em frente à minha face. Azuna tinha colapsado diretamente em cima de mim. A poção vazia era agarrada com força por sua mão. Ela repetiu. "Por quê?" Ela estava me perguntando. Eu havia corrido em direção a ela quando percebi o ataque do boss, em vez de sair completamente da trajetória do golpe. Eu mesmo me questionei o motivo, mas ele não se mostrou aparente, e tudo o que pude dizer foi: "Eu não sei." E por razões que mais uma vez eram um mistério para mim, ela sorriu gentilmente, fechou seus olhos e pousou sua cabeça encapuzada contra meu ombro. Visualizei por cima das costas de Azuna e me deparei com Astérios erguendo seu enorme machado sobre sua cabeça. O martelo do rei, 2 vezes maior que o do barão, teve Lindick e Baol como destino. "Então irá acabar assim", eu disse internamente. "Se os nossos 2 líderes morrerem, o resto do grupo fugiria como moscas da sala do boss, deixando para trás os 10 paralisados, incluindo a mim e Azuna, todos à morte, mas no futuro, eles seriam capazes de usar as informações adquiridas da aparência e dos ataques de Astérios na segunda tentativa. O único problema desse cenário seria meu arrependimento de não poder ter salvo Azuna e seu potencial sem limites. Como eu a disse após a batalha do primeiro andar, ela poderia ser, um dia, uma incrível líder e guia para toda a população de Aincrad. Como uma estrela cadente, iluminando infinitamente o céu noturno, nesse jogo da morte já sem esperança. Eu alucinei uma luz estranha, atravessando o teto da câmara escura. Mesmo depois de abrir meus olhos, o arco brilhante não desapareceu. Ele chegou ao ápice e começou a cair, migrando diretamente na coroa de Astérios, tudo enquanto ele se preparava para balançar seu martelo. Somente depois que um guincho agudo metálico ecoou pelo salão junto ao rugidor de Astérios se manifestar, foi que eu percebi que aquela luz não era uma pegadinha dos meus olhos. Isso era um ataque de longa distância que não devia ser possível a tal ponto em Sao, uma Sword Skill da categoria arremesso de facas. No entanto, a arma lançada não caiu no chão após acertar o ponto fraco do boss. Ela girou e voou pelo salão como se controlada por uma corda invisível. Astérios se recuperou de seu momento de instabilidade e rugiu em raiva, rotacionando para ficar de frente a quem lhe atacou. Esse foi o primeiro golpe real no boss, então obviamente ele chamou a atenção. Subitamente, um poderoso par de braços agarrou a mim e Azuna, retirando-nos do chão. O corajoso guerreiro, quem segurava 2 pessoas sozinho, falou em um tom profundo. "Me desculpe por isso." Eu fiquei meio assustado. O usuário de machado, ágil, nos carregou até a parede leste. Seus 3 companheiros estavam ocupados movendo os membros do grupo paralisados para uma posição segura. Como se estivessem trazendo os remanescentes de volta à luz. Os demais dos grupos azul e verde correram também para ajudar os outros guerreiros imobilizados. Tentei erguer meu pescoço para que eu pudesse ver como ele conseguia nos carregar como malas. À medida que avançávamos, o lado sul do Coliseu apareceu por trás da enorme estrutura do boss. Mais ou menos 10 metros da entrada, uma pequena figura carregando uma arma bizarra encarava o ameaçador gigante com um olhar resoluto no rosto. "Esse aí não é?" Ágil murmurou surpreso enquanto nos jogava no chão contra a parede.
E não era só ele, todos na câmara encaravam chocados para esse novo 48º jogador. Não era apenas porque ele tinha aparecido subitamente logo antes do boss nos estraçalhar, ou por conta de ele usar uma arma estranha. Era porque todos víamos esse homem martelando por aí em uma bigorna na região leste da Praça de Taran, alguns dias atrás. Era Neza, o ferreiro. Ele estava vestido de forma diferente, claro. O avental marrom de couro foi trocado por um peitoral de bronze, manoplas de mesmo material, e um elmo aberto. Entretanto, sua essência de um anão sem barba, musculoso e rechonchudo, com um rosto severo, não havia sido neutralizado por esse novo visual. Na verdade, só havia acentuado. A rede inteira ficou chocada com a aparição do ferreiro neste local, participando de uma batalha contra um boss de andar, isso claro, com duas exceções. Asuna e eu, aqueles que o convenceram a trocar de carreira em primeiro lugar. Na verdade, eu estava surpreso também, obviamente, mas apenas porque eu não esperava que ele fosse capaz de atravessar o labirinto sozinho, com apenas 3 dias de treino. Mas haviam outros que estavam chocados em diferentes níveis, se comparados aos demais. Assim que o pensamento passou por mim, um grupo saiu correndo em direção ao grupo principal no centro do salão. Eles pararam assim que encontraram um ângulo que lhes deu uma boa visão do rosto de Neza ao lado do boss. Esse era o grupo G. Da Legend Braves. Orlando começou a chamar o nome de seu companheiro antes desaparecido, mas hesitou no último momento. Parece que os Braves ainda estavam tentando esconder o fato de Neza fazer parte de sua guilda. Por um instante, Neza prestou atenção aos seus antigos companheiros com um olhar doloroso, mas recompôs a postura e esbravejou: eu vou atrair o boss para longe. Levem todos para trás, aqueles que podem, andem por si mesmos. A velocidade de caminhada de Astérios, considerando para a primeira de suas muitas barras de HP, era realmente lenta. Se Neza usasse o salão de 91 metros de um jeito efetivo, ele possivelmente poderia ocupar a atenção do inimigo para si. Se ele pudesse aguentar até os paralisados se recuperarem, talvez nós conseguiríamos evacuar o grupo inteiro até um local seguro, mas não. Isso não iria funcionar. O boss se movia devagar, sim, isso é verdade, mas ele tinha o sopro de relâmpago instantâneo para compensar isso. Não havia como escapar daquela coisa na sua primeira vez lutando. E levando em consideração a hora em que Neza apareceu, ele provavelmente não havia visto o primeiro ataque de Astérios. Ágil, avise ele sobre o ataque do sopro, eu queria falar, mas já era tarde demais. Astérios já havia parado de andar e também já tinha movido sua cabeça para trás, sugando todo o ar possível. O seu peito ficou inchado como uma bola redonda, e pequenas faíscas começaram a sair de suas narinas. Enquanto isso, Neza estava parado, olhando para o rosto do boss. Corra, eu disse com uma voz áspera. Saia do caminho. Alguém dentro do grupo de raid gritou. Mas Neza saltou rapidamente para o lado antes que as palavras sequer saíssem da boca dele. No próximo instante, um brilhante cone de raios brancos saiu da boca aberta de Astérios. O ataque quase acertou a saída da câmara do boss, mas Neza estava fora da área do ataque a uns bons 2 metros de distância. O jeito que ele se moveu, ele sabia exatamente quando desviar. Meus olhos se arregalaram, e eu de repente ouvi uma voz bem familiar, mas não uma que eu esperaria ouvir aqui, de todos os lugares. Os olhos do boss brilham antes do ataque de sopro. Eu tirei os olhos do chão e olhei para cima, atordoado, ao ver o padrão de azulejos na parede se mexer um pouco. Uma figura ainda menor que Neza apareceu do nada. Minha boca se abriu, a da Asuna e a de Ágil também, se eu tivesse que adivinhar, enquanto eu olhava para um rosto familiar, aquele com 3 linhas formando bigodes. Argo, o rato, a comerciante de informações, surgiu. Foi apenas depois que eu descobri que ela pegou várias quests que começavam na floresta no lado de fora do labirinto, que eventualmente deu a ela informações sobre Astérios, o rei Taurus, o verdadeiro boss deste andar. Ela aprendeu não apenas os padrões de ataques dele, mas também o melhor jeito de conterá-lo, como atordoá-lo jogando uma arma diretamente em sua coroa em cima de sua cabeça.
Quando a Argo descobriu essa quest, ela correu para lá e para cá terminando os objetivos, mas só completou quando todos já haviam entrado no labirinto. Mensagens não chegariam a ninguém que estivesse em uma dungeon, e não era certo se a Argo com sua build de agilidade conseguisse atravessar pelo labirinto sozinha. Enquanto ela estava indecisa do lado de fora da torre, por coincidência, acabou se esbarrando com Neza, que também estava se preparando para enfrentar os perigos no labirinto sozinho. Eles trabalharam juntos, usando a skill de se esconder da Argo e as armas arremessáveis de Neza para evitar ou distrair mobs, até que finalmente, chegaram à câmara do boss um pouco antes do Asterios surgir e jogar a batalha inteira ao caos. Porque você ainda tá deitado aí? Você não está mais paralisado. Argo disse. Eu finalmente percebi que o ícone de paralisia debaixo da minha barra de HP tinha sumido. Eu pulei para ficar de pé e corri até a Unreal Blade no chão após eu ter sido atingido pelo ataque de sopro. O florete do vento de Asuna também estava por perto, então eu peguei as duas lâminas e levei para perto da parede. Eu considerei se eu deveria falar ou não sobre o que a Asuna havia dito para mim enquanto estávamos no chão, mas decidi que agora não seria um bom momento. Um olhar rápido pelos arredores me disse que quase todo mundo havia se recuperado do efeito de paralisia. Lid e Kibao estavam de pé, mas eu vi Argo indo em direção aos dois. Por um momento, até me esqueci que Neza estava cuidando do boss sozinho. Argo, o rato, era, juntamente de mim, uma das mais proeminentes beta-testers conhecidos no jogo, e Lid e Kibao eram líderes do movimento anti-beta-testers. E como eu esperava, Lid nem tentou esconder seu desgosto, enquanto a expressão de Kibao era apreensiva e incerta. Ei, de cabelo espetado, faz um tempo, hein? Argo cumprimentou Kibao, ignorando Lid completamente. E foi aí que eu me toquei. Kibao foi o mesmo cara que tentou comprar minha Unreal Blade pela Argo. Era do tipo de negociação obscura que faria que nenhum líder gostasse de se associar a ele, e a Argo poderia vender os detalhes para qualquer um que pagar o preço certo. Ele não respondeu o cumprimento dela, então Argo continuou. Se você vai amarelar, melhor fazer isso agora. Mas se quiser informações, eu posso te vender algumas, por um baixíssimo preço de zero call. No momento que o ataque de Asterios acertou Lid e Kibao, eles se tornaram os mais propícios a morrer. Então, era uma surpresa que apenas alguns segundos após o susto, eles escolheram continuar a lutar. É claro, nós não saberíamos se essa seria a decisão correta ou não até o fim dessa batalha. Mas a situação havia capotado desde que o verdadeiro boss apareceu. Neza, com sucesso, conseguiu chamar a atenção de Asterios por mais de 2 minutos, dando a todos do grupo tempo suficiente para se recuperar da paralisia e encher o HP. Além disso, agora tínhamos os detalhes sobre os padrões de ataques do boss. Tudo bem, vamos começar o ataque. Grupos A e D, em frente. Lid ordenou. Os tanques fortemente equipados avançaram em direção ao rei. Sua investida o acertou nas pernas, o que, consequentemente, tirou a atenção de Neza. Instantaneamente, ele começou a balançar, como se toda a tensão que o mantinha de pé tivesse quebrado. Eu e Asuna corremos. Neza. O antigo ferreiro ergueu o rosto. Sua expressão parecia fraca como sempre, mas com um novo núcleo de força atrás de seu sorriso. Ele içou sua arma jogável na mão direita. Era a arma que lhe entreguei, uma grossa ferramenta de arremesso, com lâminas e sendo circular, tinha cerca de uns 20 centímetros de diâmetro. A única maneira de obtê-la até onde eu sabia, seria conseguindo dropar dos mobs Taurus Ringurler do labirinto. Esse era um drop super raro. A arma se enquadrava na subcategoria Chakram da skill arremesso de facas, mas diferente dos chakrams reais da Índia antiga, este possuía um aperto de couro ao longo da parte do círculo. A empunhadura a tornou útil tanto para jogar como um disco quanto para socar, como se servisse para um conjunto de soqueiras. Devido a essa versatilidade, chakrams em sal não podiam ser usadas apenas com skill de arremesso de facas. Elas também necessitavam do domínio de artes marciais, uma skill extra que podia ser aprendida com um mestre barbudo escondido nas profundezas das montanhas.
Como ele mesmo disse há 3 dias, ele conseguia acertar monstros como uma arma arremessável sem ter que se preocupar sobre seus problemas de vista. Mas as facas tradicionais de arremesso eram uma arma quantificável que se esgotava com o tempo, e não mais se encaixava como arma principal. Todavia, o chakram era como um bumerangue. Retornava à mão após ser lançado. Graças a isso, ele não precisava se preocupar com munição. Neza firmou suas pernas cansadas e ergueu seu chakram, o qual estava brilhando em uma cor amarela. Mesmo que eu fosse aquele quem deu a arma, eu não sabia o nome dessa sword skill. Yaga. Com um poderoso grito, sua mão irradiou, e o anel cintilante voou alto ao ar. Ele correu pelo salão, uma brilhante explosão de luz, e atingiu Astérios perfeitamente em sua coroa, com uma precisão incrível. Outro zunido agudo ecoou, e o torso musculoso do boss se contorceu. Um dos DPS do grupo de Kibao soltou, boa. Ao lado do pé do rei. O chakram voou de volta em uma velocidade incrível e caiu perfeitamente na mão de Neza, graças ao sistema auxiliar do jogo. Ele se virou para mim e Asuna e sorriu novamente, enquanto nós mesmos estávamos prontos para rachar em lágrimas. É um sonho que se tornou realidade. Aqui estou eu, na batalha contra um boss, tendo importância. Sua voz nasceu e morreu ali mesmo. Neza engoliu em seco e tentou novamente. Eu ficarei bem. Vá em frente e junte-se à batalha. Tudo bem. Faça seu melhor para premeditar o ataque especial dele e pará-lo antes que ele utilize. Você é a chave para nossa vitória. Eu, Asuna, Ajo e seu bando, nos viramos, prontos para agir. Não era para Ajo ser o líder desse grupo. Terei de pedir desculpas futuramente, quando isso acabar. Eu gritei uma ordem para o grupo. Vamos lá. Eles ecoaram um grito de guerra, então começamos uma série incessante de flashes oriundos de nossas sword skills, tudo isso diretamente no boss. O verdadeiro boss do segundo andar de Aincrad, Astérios o Rei Taurus, era 1/3 maior que o Barão. Sua respiração paralisante nos amedrontou momentaneamente, mas com as informações de Argo, o grupo conseguiu formar uma estratégia clara e segura, a qual estava tirando pouco a pouco a vida do boss. Sem dúvidas, o papel mais importante na batalha como um todo era o de Neza e sua arma de arremesso, mas logo mostrou-se claro que o grupo mais poderoso não era o de Lynch ou de Kibao, e sim os Legend Braves. Igual ao General Baran, Astérios usava a skill de efeito em área detonação atordoante, porém Orlando e seu grupo foram capazes de tomar esse ataque do boss sem serem stunados. Quando o rei levantou seu poderoso martelo, os outros grupos tiveram que evacuar para um local seguro, mas o grupo G à direita dele continuaram a atacá-lo sem medo de seu ataque pernicioso. Mesmo Lind não tinha ideia de quando dar a ordem para que eles recuassem. Todos os Braves estavam como uma alta resistência a debuffs, graças aos seus equipamentos altamente aprimorados. A infeliz verdade era que eles ganharam o dinheiro com aquele jeito terrível do truque de upgrade de Neza, mas agora que o próprio não era mais um ferreiro, não havia mais como se aproveitarem disso. É um sentimento complicado, não é? Asuna murmurou quando nós recuamos temporariamente para beber poções de cura. Sim. Mas, pelo menos, eles não farão isso novamente, eu respondi, referindo-me à fraude na troca de armas. Se eles puderem nos ajudar a avançar no jogo dessa forma, nós apenas teremos de aceitar. Embora eu ainda me sinta triste por quem acabou perdendo suas armas. Sim. Ela ainda parecia em conflito, então eu decidi fazê-la parar de pensar nestas coisas contando-lhe uma ideia. Sabe, eu realmente não quero deixá-los ganharem o título de MVP dessa batalha, então que tal nós lutarmos um pouco também? Se o tempo permitir, é claro. Lutar também. Eu levantei a ponta do capuz dela e sussurrei em seu ouvido. Os olhos de Asuna pareciam céticos e exasperados, mas ela assentiu em concordância. Quando ela puxou o capuz para cima de sua cabeça, eu jurava ter visto um pequeno sorriso em seu rosto, mas não consegui olhar de novo para ter certeza. Ei, Kirito. Ajo ressoou atrás de mim, com um tom diferente em sua voz e com uma garrafa vazia em sua mão. Você disse que vocês não são um casal, não é? Asuna se endireitou e girou nos calcanhares. A voz dela estava fria.
Nós não somos. Felizmente, nós não precisávamos continuar com este tópico, porque um grito de felicidade estava vindo da direção de onde a batalha estava ocorrendo. A última barra de HP de Astérios tinha acabado de chegar no vermelho. O HP do nosso grupo tinha se recuperado para o seu máximo, o que foi bem na hora. Grupo I, recuem para trás. Grupo H, em frente. Lid comandou. Com minha mão livre eu peguei minha Unreal Blade Maíces. Mesmo que seja a nossa vez na rotação, Lid falava de forma justa, como um líder sempre deveria ser, e não tentou me segurar a fim de me impedir. Certo, aguente aí. Eu disse, esperando o momento certo. Agora. Nós corremos para tomar o lugar do grupo verde, pelo flanco esquerdo do boss. Primeiramente, Asuna e eu trocamos kills individuais contra aquelas pernas do tamanho de árvores. O monstro rugiu com raiva e depois deslizou o seu braço em nossa direção, mas Ajo e seus amigos bloquearam este ataque enquanto eles faziam o switch pro nosso lugar. O tamanho de Astérios era certamente bem assustador, mas por outro lado, quão maior o monstro, maior o número de pessoas que poderiam atacar ele de uma só vez. Um grupo completo era o máximo que poderia lutar contra o Coronel Nato de cada vez, enquanto que 2 grupos poderiam lutar de uma só vez contra o General Baran, e o Rei Astérios era grande o bastante para 3 de uma vez. O grupo H tomou o lado esquerdo, o grupo B azul tomou conta dele pela frente e pelo centro, e o grupo G de Orlando ainda estava atacando o flanco direito do boss com tudo. A pele negra do rei estava queimando como se fosse carvão, indicando que estava entrando em seu modo berserker, mas se continuarmos assim poderíamos acabar com ele mesmo usando essa estratégia. Vruarag. Com um rugido terrível e primordial, Astérios começou a sugar o ar mais uma vez. Eu não precisei ver as faíscas em volta de sua boca para saber que ele estava preparando o ataque de sopro mais uma vez. Mas logo depois de ele começar, o chakram voou e o atingiu em sua coroa. Raios explodiram inofensivamente das narinas do rei. Se esse fosse um MMO normal, esse stun 100% garantido do Chakravon iria ser nerfado. Eu acabei pensando internamente, referindo-me à prática de reduzir o poder dele para balancear o jogo. Boss dos Andares de Sal era um caso meio único, depois de serem derrotados, eles nunca mais voltariam. Se Kayaba Akihiko estivesse assistindo a batalha de longe, ele estaria rangendo os dentes ao ver que o seu guardião não conseguia ficar carregando o suficiente para soltar seu melhor ataque. Ou ele estaria aplaudindo a habilidade e sorte dos jogadores que acabaram por descobrir esta estratégia improvável. Nós vamos acabar com seu segundo andar em apenas 10 dias, Kayaba. Eu pensei triunfantemente. Uma olhada rápida para a barra de HP do boss mostrou que só tinha um pouquinho de vermelho, prestes a desaparecer. Ele se enfureceu ainda mais, pisando com força contra o chão 3 vezes em sucessão, antes de levantar seu martelo. O grupo B se afastou, reconhecendo o movimento o golpe detonação atordoante, enquanto que o grupo G continuou a usar suas melhores skills. Se os Legend Braves conseguissem o bônus de último ataque aqui, eles iriam de forças secundárias para melhores jogadores do jogo. Mas eu não era caridoso o suficiente para me sentar e deixá-los com a glória. Eu tinha uma reputação bitter a manter. Agora, Asuna. Eu pulei o mais alto que pude. A usuária de rapieira estava logo ao meu lado. De fato, sua velocidade de pulo era maior se comparado à minha. A força jogou seu capuz para trás, e seu longo cabelo cor castanho fluiu pelo ar. Vrá! Astérios trouxe ao chão seu martelo. Uma onda de choque circular se manifestou do ponto de impacto, seguida por uma explosão de faíscas. 2 dos Braves não puderam resistir completamente, e sucumbiram aos efeitos de stun. Impacto atordoante era mais fraco, mas o detonação não podia ser esquivada apenas pulando, então eu e Asuna sofreríamos do mesmo destino uma vez que aterrissássemos. Mas, Seiya! Asuna soltou um grito feroz e disparou como uma sword skill de investida de rapieira, estrela cadente no meio do ar. Rmaema! Eu a segui com minha própria sword skill de investida da categoria espada de uma mão, pulo sônico.
Ambos disparamos verticalmente, seguidos por trilhas de luz azul e verde. Nós estávamos bem na frente da testa do rei Asterios, a qual continuava protegida pela coroa de metal. Pelo canto do meu olho, notei 3 membros da Legend Braves começarem a lançar suas próprias Sword Skills. No instante seguinte, nossas Neal Blade e Florete do Vento perfuraram a coroa por completo e afundaram profundamente na cabeça do inimigo. A coroa se estilhaçou e se reduziu a pedaços. O massivo corpo do rei Asterios queimou em uma explosão que encheu por completo toda a câmara do Coliseu.